Nós vamos ouvir agora o professor Adriano Soares da Costa, que é advogado, presidente de honra do Instituto Brasileiro de Direito Público, foi juiz de direito, ex-secretário estadual de Gestão Pública, Gabinete Civil e Educação, é autor de obras, entre elas Instituições de Direito Eleitoral. Ele foi secretário estadual em Alagoas. Ele dá o nome à medalha da Academia Catarinense de Direito Eleitoral, medalha Adriano Soares da Costa, já foi contemplado com ela. É professor dos cursos de pós-graduação de Direito Financeiro e Tributário. Professor, a palavra é sua. Boa noite a todos. Primeiro, parabenizar os organizadores aqui da Faculdade Milton Campos, professora Patrícia, professor Arthur, professor Gabriel. Se estivesse aqui, inclusive, votaria em você, Gabriel. Já vou lançar você como candidato a vereador no ano que vem, seja distrital misto, mistão, distritão, ou que o valha. Ou misto quente, ou hambúrguer, ou sandubão, desse o nome que se der. Veja, minha gente, eu ouvi aqui com muita atenção. E, dado o adiantado da hora, até porque os nossos deputados trataram com muita pertinência dos temas, eu vou fazer algumas observações aqui, até porque o deputado Aro, ele fez uma pergunta que eu iria fazer: quantos aqui são filiados? Acho que uma minoria aqui, né? A gente conta na palma da mão. Eu começo com a frase, uma passagenzinha do Heidegger, para a gente chegar mais ou menos onde eu quero tratar com vocês. Tem um livro que o Heidegger, filósofo alemão, se pergunta sobre o que é uma coisa. Todo o livro é perguntando sobre o que é uma coisa. E aí, lá para as tantas, logo no início até, ele diz o seguinte, que aquilo, caro Teodoro, que se conta também de Tales, o qual, enquanto estudava os astros e estava olhando para o alto, caiu num poço. Ele estava lá estudando o céu e tal, e andando, e olhando, e divagando, caiu num poço. Sua jovem escrava Trácia, inteligente e graciosa, riu-se dele, observando que se preocupava tanto em conhecer as coisas que estão no céu, e, ao contrário, não via as que estavam diante dele. Daí porque Heidegger diz que filosofia é tudo aquilo que nós pensamos sobre o que não tem interesse nenhum e que as escravas trácias se riem. Então, a primeira coisa aqui que nós temos que fazer, e rir como as escravas trácias, é a grande dificuldade de saber o que diabo é essa reforma política. E nós ouvindo aqui os nossos deputados e os debates que se têm travado no Brasil sobre isso, antes de nos perguntarmos até o que é a reforma política, eu proponho uma pergunta diferente. Para que uma reforma política? Por que cargas d'água nós estamos nesta quadra de tempo nosso discutindo com tanta ênfase sobre reforma política? Por que é que a Ordem dos Advogados do Brasil, o MST, a CNBB, o Sem Teto, o Sem Terra, a CUT e outros tantos coletivos passaram a defender uma reforma política e uma proposta que é claramente inspirada no bolivarianismo venezuelano, né? Em que se faz financiamento público de campanha, porque só quem ganha com isso é o PT e o PSDB e os partidos que já têm grana nos seus cofres entrando. Depois, lista fechada para a gente não saber em quem está votando, os partidos é quem dizem quem são os candidatos mesmo, e nós votamos às cegas. No final das contas, aí fala sobre unificação de eleição, que aí é um grande negócio, porque se diz que reduz custo e reduz também a participação política do povo. E, portanto, nós, como agentes da história e como aprendizes, nós que somos um povo muito novo ainda, nós que não tivemos uma conquista
através das lutas, através de uma construção histórica. Nós simplesmente vivenciamos modelos que outros povos vivenciaram e trazemos aqui importados e ficamos discutindo como povo à margem do que está lá no Congresso. Quer dizer, o Congresso, na verdade, nacional hoje, isso vem muito da nossa cultura portuguesa, nós queremos resolver tudo cartorialmente, em lei. É como se a lei resolvesse todos os nossos problemas. Está com unha encravada, vamos fazer uma lei. Está com espiela caída, vamos fazer uma lei. E por aí vai. E é assim, nós estamos com violência, façamos uma lei de redução de menoridade, 16 anos. Vamos encher as nossas delegacias de gente com prisão preventiva, quem sabe eles façam delação premiada da galinha que roubaram para matar a fome. Quer dizer, na verdade, nós somos nas soluções casuísticas. É isso que nós temos feito na experiência. Olha, as reformas políticas, ou ditas reformas políticas que nós tivemos até hoje, vocês podem observar... A professora Patrícia deve ter falado sobre isso, o Arthur deve ter falado sobre isso, o Gabriel também. Falar sobre... Olha, peguem toda a experiência de mudança na lei eleitoral, nos últimos tempos, elas decorreram de algum escândalo. Prenderam um deputado, vamos mudar a lei eleitoral para acabar com a corrupção. Aí é o diversionismo. O problema não é do ladrão que roubou o cofre público, o problema é do sistema que não presta. Nós, na verdade, despersonalizamos e tiramos a responsabilidade do agente público e do agente político e transferimos para o sistema, que é impessoal. Então, o PT não se apropriou do Estado brasileiro, a culpa é do sistema político. O Petrolão não está aí sendo assaltado, a Petrobras, para quê? A culpa é do processo eleitoral. Mentira! A corrupção, ela tem em Cuba que não tem eleição? A corrupção tem na China, que o cara, inclusive, tem que pagar, a família tem que pagar a bala para matar o cidadão lá corrupto, ou seja, que não está no... Olha, apagou até a luz, fiquei com medo. Então, essa lógica, essa é uma lógica que, na verdade, ela trai simplesmente a questão fundamental. Nós não discutimos reforma política por uma necessidade do país. Nós invertemos a lógica, nós discutimos uma reforma política normalmente em tempos de crise, que é uma forma da gente fugir do debate, que a gente fugir dos problemas reais do país. Vejam, quando se discute, por exemplo, financiamento público de campanha, vocês sabem por que motivo e quando nós passamos a ter o financiamento privado ou financiamento misto? Vocês têm ideia? Alguém aqui pode dar uma sugestão? Hã? Muito bem, isso, foi o caso PC. O financiamento era público. Era público. O que foi que aconteceu? Vocês pegam na internet, hoje com o Google a gente não passa feio, coloca lá, CPI do caso PC, relatório, está lá todinho. Vejam quais são as conclusões do relatório. A solução da corrupção eleitoral é o financiamento privado que acaba o Caixa 2. Aí a gente fica vendo hoje os caras dizendo o inverso. Quer dizer, porque a culpa da corrupção agora é o financiamento privado. Qual é a lógica disso? Na verdade, é porque a corrupção não nasce da eleição, não nasce do processo político. A corrupção nasce na administração pública, nasce no poder público. É lá onde estão os problemas de controle, de sindicabilidade dos atos públicos e mais do excesso de poder que se deu ao Ministério Público, transformando tudo em improbidade. E onde tudo é tudo, nada é nada. É a lógica. Se tudo é branco, não vai ter preto. Se tudo é preto, não vai ter branco. Eu participei de uma sustentação oral em um julgamento há 15 dias atrás, que uma prefeita estava sendo acusada de improbidade, já condenada, quando nós ingressamos no processo, embargo de divergência. Porque ela já estava, era uma solicitação do MPF para aumentar a pena dela.
Ah, é o caso do sanguessuga. Na sustentação oral do MPF, já foi logo dizendo, não, porque já são corruptos. Aí na sustentação oral eu fui dizer, mas como é fácil o Ministério Público chamar o agente político de corrupto? Como é fácil? Não tem nada de sanguessuga. Sanguessuga está em Brasília, a gente está num estado lá, aqui em Minas. Vá na parte pobre de Minas Gerais, chega um prefeito, recebe uma proposta de uma ambulância, e ele vai dizer, não recebo porque eu sou probo, eu recebo porque eu quero que todo o processo seja formal, na próxima eleição ele perde, não ganha. Não é, deputado? Não ganha. Então, onde é que está onde se originou o problema? Foi no município, sanguessuga? Não, foi no Ministério da Saúde. Aí você começa, na verdade, e aí, resultado, a prefeita não foi absolvida, porque era embargo de divergência, e a sanção tirada, todas as sanções dela, deixaram só uma multa de R$5.000. E os desembargadores dizendo, se não fosse, se tivesse recurso, nós não sentávamos. Por quê? E ainda deram um puxão de orelha no Ministério Público, mas vem cá, vocês estão tornando ordinária a ação de improbidade, de modo que, vejam vocês, aí nós vamos resolver o problema da corrupção no Brasil. Hoje é a reforma política. Há 2 anos atrás, o que era a solução? Aliás, em 98, qual era a solução do fim da corrupção eleitoral no país e, portanto, o fim da corrupção no Brasil? A corrupção eleitoral, a compra de voto. Aí vem os mesmos, a esquerda da CNBB, que os caras ainda estão na década de 60, tomara que essa geração passe para vir gente mais aberta para essa visão ultrapassada dos anos 60 e ver que o mundo mudou. Né? 92 já caiu o muro de Berlim, já estamos a Europa toda unida, e a gente ainda falando com as categorias teóricas do marxismo, depois de queda, até nem Cuba mais é comunista, na verdade, eles já estão num passo do capitalismo. O Raul já disse que vai virar católico por causa do Papa Francisco, ou seja, quer dizer, né? Marx já foi aposentado, até no materialismo histórico, quer dizer, né? Então, vejam, aí nós chegamos em 1998 e sai o quê? O famoso artigo 41 lá. Comprar voto, prometer, e não sei mais o quê, e basta a promessa. Não precisa nem ser feito pelo candidato, mas alguém do entorno do candidato caça o registro do cara, caça o mandato do cara. O que foi que aconteceu na prática? Foi o fim da corrupção eleitoral? Não, foi o aumento de um novo mercado. Bom para os advogados. Né? Quem quiser aqui fazer eleitoral, vai logo aprendendo. Começou a surgir o quê? O mercado da venda de testemunha. Claro, se não precisa de documento, basta a promessa. Como é que eu provo que houve a promessa? O cara vai prometer que vai dar dinheiro no voto no cartório? Tem maluco que promete, já teve gente caçar, né? Mas qual foi? Teve um pastor que resolveu sair candidato a prefeito, fez um acordo com o pessoal e, para mostrar que ia cumprir, todos registraram em cartório. Foi caçado pelo TSE. Mas não tem tanta anta assim na política, né? Então o que acontece? Como é que você prova? Testemunha. Ora, aí você começa a ter um mercado de testemunha. Eu vi, o cara me ofereceu R$50. Aí isso começou a... Lembre-se que um senador da República e uma deputada, aliás, um governador e uma deputada, foram caçados no Amapá. Quem era o senador do Amapá? Não lembro. Lembra não, né? Hein? Era o... Hein? Não, mas o senador era o Sarney, né? O outro o outro era o Sarney. Aí veja, o que é que acontece? O cara foi caçado por quê, o Capiberibe? Lembra? E a mulher? Porque uma testemunha disse que ia receber R$22 para votar nele, no senador. Caçaram o cidadão. Não é piada não, pronto, é verdade. Os dois foram caçados, um governador de estado, uma deputada federal, por 2 testemunhas que disseram que houve a promessa de R$22 em troca do voto. Ou seja, comprou um voto muito barato. Os caras estão pedindo 50. Aqui pedem quanto? Não sei. Né? Então, veja, aí disseram, bom, isso está um absurdo. Porque, claro, nós advogados temos quem cria o direito, na verdade, é o advogado, porque ele inventa um bocado de tese para ganhar a causa. Ou se ele não tem, ele inventa a causa.
Então, no direito eleitoral é assim, começaram a surgir várias teses. E isso virou, todo dia era uma ação. Quando se fala em judicialização da política, é o seguinte: descobriu-se que não basta ter voto. Para continuar no mandato, era preciso ser amigo do juiz. Porque bastava uma decisão de primeiro grau, execução imediata, o segundo colocado assumia. Nós criamos no Brasil, essa é a nossa reforma política, única no mundo, a República dos Derrotados. O cara perde e é o prefeito. Porque o cara ganhou e foi afastado numa decisão do juiz lá da vara, que vive na cidade muitas vezes e que tem os seus interesses políticos. Nós tiramos, portanto, a legitimidade do mandato eletivo, que era a presunção que existia, que era a soberania popular, e passamos a inverter. Todos nós dizemos o quê? Política é tudo ladrão. Não é isso? É até ruim debater. Está aqui o deputado Peregrino foi que disse, é ruim até o cara ir lá declarar, né, pedir uma doação de campanha com medo de ser taxado de ladrão. Ele pode publicar, botar no mural, vai ser o tempo todo criticado por isso. É da nossa cultura. O que é que acontece então? 41A mostrou-se um absurdo. Aí qual foi a prática? Não, vamos esse negócio de só testemunha assim não dá certo. Virou uma bagunça. Aí qual foi o segundo movimento? Os caras então disseram, é claro, é da lógica, testemunha só não serve, vamos colocar a testemunha para gravar outro. Aí o que aconteceu? Hoje, a quantidade de ações. Minas Gerais, Patrícia, tem quantos prefeitos afastados? É uma das recordistas. Bahia é recordista. Hã? Todo dia você vê um prefeito, né? Todo dia, quer dizer, você vai... Imagine num domingo de sol, né? Aqui não tem praia, Maceió, a gente doido para ir para a praia. Aqui, mas enfim, um domingo de sol, um jogo Atlético e Cruzeiro, os caras já tomando antes para comemorar a derrota ou a vitória, mas você tem que votar. Aí está chovendo, você enfrenta aquela fila, depois começou o dia, o sol quente, depois já começou a chuva, e você lá na fila, você votou, saiu feliz, exerceu a cidadania, ganhou o cidadão, aí ele não pode assumir. Mas por quê? O seu voto na urna apareceu 0. Por quê? Porque ele concorreu com registro de candidatura indeferido. Ora, bolas, e por que ele concorreu? Aí você não sabe mais quem é o deputado, porque altera o quociente eleitoral, o prefeito que é prefeito não assume, aí o segundo não pode assumir, quem assume? O presidente da Câmara. Tem cidade que está sendo administrado 3 anos pelo presidente da Câmara. Isso é democracia? É essa reforma política, que não se discute. A reforma política passa, e nós não vemos nessa discussão, pela mudança categórica do papel da justiça eleitoral. O nosso Código Eleitoral é de 65, é da ditadura. O Código Eleitoral de 65 previa lá a possibilidade do TSE, do Tribunal, baixar resoluções. Por quê? Porque ninguém não tinha eleição mesmo. Não é verdade? Ditadura. Belo Horizonte não tinha prefeito, era indicado. Não tinha governador, era nomeado. O prefeito era secretário de Estado do governador. No final das contas, só tem votação direta para deputado, vereador. Ou seja, não tem interesse de ninguém entrar nessa questão. Ora, se as coisas são assim, o que é que acontece? Ninguém se interessa, nem advogado vai militar, porque advogado trabalhar de graça, nem militante mais hoje, até para ir para os militantes, até para ir para um negócio aí, defender o governo, vai por R$50, e o ônibus e o lanche. Não é verdade? Então os militantes hoje são remunerados, os caras são profissionais. E pode até um dia, quem sabe, daqui a pouco você vê militante em greve, porque ele não recebeu o lanche.